empresa familiar, queremos crescer, mas acho que não deixamos a quem as ligações com as pessoas. Quando me perguntam as estimativas, eu vou aos nossos imóveis e vou procurar os imóveis mais parecidos para dar esses valores. Porque acho que isso é que importa, as pessoas terem uma ideia realmente do nosso trabalho e aquilo que nós conseguimos fazer. Então este é o nosso primeiro podcast da BAP Algarve. Obrigado por cá estar. Estar presente neste momento tão importante para nós. Ai, coisa parva. Isto é tudo muito estranho, não é? É. Ia-te perguntar. Não podemos só falar, tipo, Podemos só normal. falar disto, estamos a falar já há bastante tempo, não é? Sim, mas estás-me a fazer perguntas. Ia-te perguntar como é que tu te lembras da nossa história de início. A minha história é... A nossa história a de minha início versão. do alojamento local. Que no início nem começou como BAP, não é? Exato. Alojamento local. Já nem me lembro que se o primeiro apartamento nós metemos logo como BAP ou não. Eu acho que sim, quando pensamos no nosso nome. Foi? Sim. Ok. Foi o primeiro... Foi sim, logo, de certeza. BAP Beautiful, 5 Star, Super Ops. Jesus! Sim, mas isso depois do nome nós temos de ter mudado. A questão é, isso também pesquisamos, não é? Qual é a licença do AL e ver qual é o nome que lá está. Mas acho que quando nós começamos, pensamos logo no nome, acho Sabes que onde vai é que, ver. sabe, lembras-te de onde é que veio o nome? Onde é que a gente viu o nome? Tu já me disseste isso, vimos num sítio qualquer, já não sei aonde, mas para mim era tudo invenção nossa e estava tudo muito bem. Então o nome foi quando precisávamos do nome para pôr lá no balcão único, quando estávamos a fazer a licença. A senhora tipo, ajudou-nos e começamos a mostrar outros nomes que havia e não sei o quê, e havia tipo qualquer coisa tipo do género em Lisboa. Sim. E nós metemos Algarve. Mas Pronto, muito originais. Pois, exato. Deixa-me lá ver aqui. Deixa ver. Eu ia ver. Eu preciso da licença, vais ver a licença do 503. Não, eu sei. Sabes a licença de quê? De cor? Sim. Sabes a licença de cor do 503? Sim. Ai, Jesus. Vais ao Renal agora? Sim. Ok. Não preciso de ir, por favor. Sabes a Está licença... BAP Portimão Apartment. É. Então foi o primeiro logo, sendo assim. Foi na altura que estávamos a criar o primeiro. Foi na altura que... íamos com o BAP. E depois ficou o BAP Algarve. Só tínhamos BAP, né? BAP Portimão Apartment. BAP Portimão fazia muito mais sentido, né? Era o nosso primeiro. BAP Algarve. Mas assim depois ficava limitado só a Portimão. Mas é isso? Lembras-te? A minha versão é: queria ter uma casa para depois termos filhos e você enganou-me e disse: olha, o fulano faz assim, 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 está este apartamento assim à venda por X, bora. E eu, se calhar estamos a arriscar isto, contando que tínhamos um ano de namoro. Tínhamos um ano de namoro, menos de um ano de namoro. Menos? Então, menos? Sim, porque descobrimos que estávamos grávidos 5 dias antes de fazermos um ano. Sim, mas aí já estávamos em fase também de... E aí já estávamos em fase de compra, sim, porque eu montei os móveis grávida já, portanto, já estava de baixa, já... Sim, porque ele nasceu 22 de junho e nós compramos, é de 2019, e nós compramos o apartamento no final de 2018, em novembro de 2018, novembro, dezembro. Por isso que significa que já estávamos, em princípio já estávamos a orientar antes disso. Sim, então novembro ou dezembro já estávamos lá a montar móveis, portanto... Sim, porque nessa altura a gente meteu a funcionar em janeiro de 2019. Metemos o primeiro apartamento a funcionar em janeiro de 2019. Aqui dizia a data que tínhamos feito o número. Foi tipo 2 ou 3, se não me engano, ou 10, ou 15 de janeiro, foi tipo a primeira reserva. Sim. Por isso foi tudo assim... É uma versão um bocadinho diferente daquela que eu costumo dizer. Sim, tu não contas esta parte das clientes. Não costumo contar essa parte. Mas... Começar a conversar. Então, pronto, é assim, eu só para você conhecer, eu enganei a minha esposa, a minha namorada de 6 meses na altura. Não, mas disseste que podíamos pensar nisso e porque tínhamos a ideia que eu queria fazer outra coisa, experimentar outro trabalho que não aquilo que eu estava a fazer, que podia ser uma coisa que a gente ia gostar de fazer, e pronto, fui na tua conversa, basicamente. Ainda bem, não é? Sim. Não, mas na altura foi lógico, porque... os preços das casas estavam muito mais apetecíveis. Certo, a rentabilidade...
E basicamente tu enganaste-me de se isto correr mal, vamos para lá viver. E era verdade. Pronto, e é verdade. Estávamos num apartamento alugado a pagar. Exatamente. E estávamos a pagar um empréstimo, por isso podia ser assim meio que. Mas e depois, entretanto, descobrimos que estávamos grávidos e íamos ter um filho. Estávamos a fazer para isso, atenção, não foi sem querer, mas. Não, mas foi isso, ou seja, na altura foi bastante lógico que foi, vamos comprar. Se estávamos a pagar relativamente pouco de renda. E o apartamento era um bocadinho maior, não tão bonito, mais velho, sem varanda quase, mas fazia um bocadinho maior. Camarões grelhados lá. Pronto. E na altura, e era lá perto. Exato. Na altura, ou metíamos em AL, que era o que dava mais rentabilidade. Se não funcionasse, metíamos ao ano. Se não funcionasse, íamos para lá mais lá morar, não tínhamos mais que tinham para ir. Por isso, relativamente lógico o que fizemos. Depois as coisas mudaram e já não foi preciso ir para lá, não é? Ainda bem. Mas foi lógico. Queres continuar? Do quê? Como começamos? Ou seja, sim, é assim, isto é um bocado coisa, porque na verdade é que são tantas histórias, são tantas coisas, são tantos pormenores específicos que é difícil ir por aí. Não, foi isso, lembro-me da nossa luta de eu ir para lá e achar que queria pôr tipo gavetas para as pessoas guardarem coisas. Arrumação a montes. Porque tinha um roupeiro aberto, foi a minha primeira experiência com um roupeiro aberto e aquilo fazia um bocadinho de confusão. Mas a verdade é que depois chegamos à conclusão que não ia ser necessário, porque as pessoas vêm para férias, não precisam de arrumar toda a roupa delas, da vida delas ali. Que a nível de cozinha depois tem que ter os básicos, mas o resto era mesmo, que foi o que tentamos sempre fazer até agora é quando as pessoas entram lá sentirem-se aconchegadas e sentirem-se em casa, não ser casas meio vazias, gostamos de ter alguma decoração, mas assim cores equilibradinhas, que é para as pessoas também não fugir muito ao ambiente delas e sentirem-se em casa de férias, mas confortáveis. Isso praticamente foi uma das primeiras aprendizagens, foi a nível da decoração. Foi uma das primeiras aprendizagens, foi o mindset shift. Foi tipo perceber que realmente as pessoas não precisam de na arrumação quando vêm de férias. Muitas pessoas como já nós tinha gavetas mas eu queria pôr mais. Certo, e nós, na verdade, eu falo por mim, então quando vou de férias vivo da mala, ou seja, raramente preciso de sítio para pôr as coisas, mas mesmo que seja necessário alguma coisa, não é muita coisa, até porque é o que eu digo, eu falo sempre sobre isso, que é um apartamento, muito, por grande que seja, se tiver muita coisa parece pequeno. Depois nas fotos não se vê o chão, as fotos ficam horríveis. E depois há apartamentos pequenos que bem mobiliados parecem maiores. E na altura tivemos que perceber isso e aprender isso. E acabamos por sempre falar sobre esse assunto, porque acho que a nossa alteração de mente, todas as pessoas estão lá na mesma posição quando estão a pensar em mobilar um imóvel. Para ela pensam sempre, ok, vamos precisar disto. Sim, ainda hoje acontece, a gente às vezes explicar ao cliente, ao proprietário, que em casa também tem um roupeiro normal e depois a gente diz, mas vamos pôr um roupeiro aberto, pronto, e às vezes faz confusão a gente explicar que vai ter só caixinhas, que não precisa propriamente de 1000 gavetas, etc, porque as pessoas que vêm para cá no inverno, que são as reservas maiores possivelmente que a gente tem, que já estão habituados a esse sistema e vivem da mala, como tu dizes, e está tudo certo para elas. Está, e normalmente o medo é tipo, e o pó, isto, uma semana, tipo, uma semana de 10 dias, mesmo que seja tipo 2 semanas, as coisas não ganham o pó de precisarmos ter. Nós onde morávamos tínhamos o roupeiro aberto. A gente tirou as portas. Tiramos as portas de propósito, que era para conseguir ser mais fácil usar o roupeiro. E morávamos lá mesmo. Não ficava tipo bonito no sentido em que estava tipo tudo ali, mas era só para nós. Por isso também percebemos que... E na altura tiramos depois ou antes de vermos aquele... Tiramos depois quando eu tentei organizar o roupeiro para o Benjamin chegar. Quando pusemos dentro do nosso quarto um troca-fraldas, um berço. Sim, então tentar perceber porque aquilo eram portas de correr, não é? Sim, mas eram pesadíssimas, era aquela madeira, era aquela madeira carregadíssima. Eu nem lembro onde é que a gente tinha as portas. Também não faço ideia. Estava a entrada da porta de casa. Atrás da porta? Estava o bengaleiro e depois estavam lá as portas onde eu punha os sacos no início. É capaz. Eu não tive, acho que é naquele computador que tinha ali para os estagiários. Fui ver os vídeos e estava aquele vídeo que a Melissa depois também há pouco tempo. Usou da roupa toda. Se não era esse, era outro parecido. Sim, mas tínhamos as portas lá. Estava atrás da nossa porta de casa. Bons tempos.
Mas pronto, basicamente foi assim. E depois percebermos o que é que conseguíamos fazer, fazer melhor e diferente dos outros, que nível é que queríamos ter e receber as pessoas, como é que queríamos receber as pessoas, porque fomos fazendo experiências, não é? E depois correu bem, depois apareceu. Mas pronto, é isso. Na altura começamos no apartamento, depois passamos para a garagem, quando passamos para a moradia. A tua mesa de snooker. Ping-pong. De snooker, não é? Ping-pong. Ping-pong que era o Fez apoio. de apoio. Mesa de apoio. Muito Que foi a vida, ela sacrificou-se. Ela sacrificou-se Eu com os usava produtos limpos. lá em cima. Exatamente, ela sacrificou-se pelo AL. Ficou sem cor, tadinha. Um dia vamos fazer uma cena fúnebre da mesa de ping-pong. Tadinha. Isso também não está assim tão estragada. Não está, mas não dá para jogar. Dá para jogar. Não dá, ainda mais há ali partes em que aquilo parece que tipo, está meio comido, se a bola bate lá, vai para o outro lado. Não Isso dá é para jogar. coisa do vento. Tem que tirar aquela e tem que comprar uma com rodas Isso é. para arrumar. E depois de casa, ainda tivemos quê? Lá, a lavandaria ainda ia lá à casa. Lavandaria lá à casa, eu punha à porta da garagem os sacos todos para a lavandaria, eles iam lá buscar, descarregavam. Eu abria a garagem para eles porem as roupas limpas lá dentro, eu arrumava tudo. Antes disso, não, muitas vezes tínhamos nós, eles metiam lá e depois nós aqui íamos puxar para dentro, não é? Sim, às vezes. Dependia do tempo. E antes No disso, início tínhamos que levar. levávamos nós à lavandaria. Exatamente. Era tipo 2 saquinhos. Mesmo assim, já fui à lavandaria levar-me bem mais. Foi aí que começou a gostar. Depois começou a gostar de deixar de fazer sentido estar a levar. Ainda mais que conseguimos um preço melhor. Mas melhor do que metade. Mas deixar de fazer sentido andarmos a carregar tanta coisa para a frente e para trás. E mesmo assim tivemos lá no Moradia com as coisas lá em baixo, que é 1 ano, não mais. Acho que ainda foi Acho que foi mais, foi na altura da Carla. Por isso... Caso não me lembro, mas foi bastante ainda. Não foi uma foi... coisa assim. Fizemos mesmo tudo. As estantes. Tudo sim, mais. sim, tínhamos as estantes. Eu usava a mesa como apoio para fazer os sacos. Por isso ainda teve ali 1 aninho e qualquer coisa, porque a gente depois mudou, compramos a loja e mudamos para lá. Eu lembro-me que foi na altura do festival, porque estava toda a gente parada e nós a mudar tudo da nossa garagem para a loja. No meio de julho, que toda a gente. Qual 2020? 2020 foi o Covid. Foi 2022 ou 2023? 21. Foi 21, tens a certeza? Eu acho que foi 21. Então, 24. Acho que agora este ano fez 3 anos que a gente estava lá. Vai fazer 3 anos? Fez 3 anos este já julho. Já fez? Eu acho que sim. Acho que é estranho ser 2020. Acho que 2021 anos. foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente está nisto, a gente continua a dizer que está nisto há 4 anos, mas não estamos. Espera aí. Mudamos em 19. Sim, mas lá está. 19 conta. A gente está nesta casa aqui. 4. Fez 4 agora em dezembro. O Benjamin não veio com 1 ano e meio. Sim. Agora tem 1 ano e meio. Até 5 e meio. Sim, fez 4 agora em dezembro que a gente foi para lá. Fez 3 anos em julho. Que estamos na loja. Que toda a gente dizia que a gente era maluco de estar a passar as coisas no meio do verão e a organizar tudo no meio do verão, caótico. Mas foi quando a gente teve 2 dias ou 3 de pausa por causa do festival e decidimos mudar tudo e meio que organizar tudo. Tu estavas grávida? Estava grávida a mudar as coisas para a loja. Tu estavas grávida quando mudar para a loja, não sei. Não. Mas estavas que do Oli. Ok, sim. Pois no Benjamin é, né? Mas se não estavas grávida na mudança, que eu acho que estavas, porque não foi logo a seguir. Foi quando eu estive a pôr estive a pôr as coisas, tu não estavas lá, estavas em casa grávida, aquelas coisas nas janelas lá atrás. Mas o menino tem 2 anos. Então, tu dizes, Natal, acho que agora sim, agora tipo é 2 anos e temos 2 anos e meio, se calhar, estar ali. Agora em junho faz 3 anos. Só estamos já. Eu acho que não. Então, te lembras? Que é tipo, andava a pôr aquelas. Mas na verdade não interessa muito. Para mim interessa. Vou tentar ver. Aquela. Vou já ver quando é que a gente fez o empréstimo. Vou ver quando é que a gente fez o empréstimo. Pronto, a fazer as estantes para estar lá atrás. Sabes que eu fiz isso tudo sozinho, tu estavas em casa grávida e não queria que estivesses lá. Agora é assim, as primeiras coisas, quando carregamos as primeiras coisas, se calhar não estavas ainda muito grávida ou assim. Mas sei que quando foi para fazer essas coisas eu fiz sozinho.
Acho que estás-me a enganar. Já vos encontraste, há 2 anos, há 3 anos. Já, estava a dizer que tinhas razão, porque Está a rodar, está a gravar, não está? eu guardei. Ok. Eu disse à Mel. Ok. Eu nestas não, coisas... mas disseste lá fora para não ficar registado. Não, disse aqui. Pronto. Mas sabes que Fora eu não conta. nisso... Tudo o que acontece fora daqui já não conta. Não, mas sabes que eu nisso, quando eu sei... Tá bem, quando é para tá dar bem. razão, eu dou. Está bem, bem. Há sempre aquela Mas cena, para dar as razão, mulheres, mas não sei para dar quê, razão tens que ir confirmar com o banco, senão não... Porque eu achava, mas fui confirmar. Há pessoas que não confirmam sequer, bem, tá bem. para não dar a tacinha. Eu fui confirmar e quando fizemos o leasing está 1 de fevereiro, a primeira de 2022. Portanto, fez 2 anos. Depois da obra toda, que durou Obra, bastante. mudamos em julho de 2022, portanto fez 2 anos. Agora, já parece há tanto tempo. Tinha mesmo a ideia que já tinha feito 3. Sendo assim, há quanto tempo é que ficamos lá no Moradia? Lá em baixo na Então garagem? estamos há 4. Fez 4 anos agora em dezembro. Ficamos 1 ano e Portanto, meio. ficamos 1 ano e meio. Qualquer coisa. Exato. Seguir disso, passamos para ali e tínhamos quantos imóveis? 35, não é? Para a loja? Sim. Acho que tipo, tenho na altura ideia dos compramos, 30, tínhamos tipo tenho individual ideia. 30, mas depois quando fomos para lá Sim, mesmo foi já era depois tipo da cena do 35, Covid 40. que depois ganhamos aqueles todos. Uou, 35, e 40. Pois eu tenho ideia que era à volta dos 30 e qualquer coisa assim. E agora temos quantos? Agora temos. Sob gestão. Sibero. A ativa. Se não me engano é 65. Ativos. 64, 65. Já não aparece aqui. Aonde? Temos 65. E Ativos. mais uns 10 para vir antes do verão, quase. Pelo teu andar da carruagem, não sei, não é? E estive a ver tipo, aquela lista que tenho, tipo, quase certos, porque depois já há mais, né? Mas praticamente certos são 9 a 10. Sexta-feira vamos escriturar mais um para nós. E Acho que o meu pai, agora temos que fazer uma parte. Sabes que eu acho que não te contei, o meu pai, eu tive um bocado a falar com ele pai, há 2 semanas ou assim, e depois estava a dizer que estava com muito orgulho no que nós estávamos a fazer, que eu tinha dito que íamos comprar outro apartamento e não sei o quê, que achava que a gente estava a fazer as coisas com cabeça e que tínhamos bem noção das coisas, não sei o quê, e eu tipo... Assim, que lindo. Como é que esta parte não fica registada? Isto é que tem que ficar registado. Estes Mas foi bem momentos. fofo. Exato. Porque pronto, ele pergunta sempre, quando liga, pergunta sempre como é que está o nosso trabalho, se está a correr bem, quantos apartamentos é que temos, quando é não sei o quê. Mas diz, pá, isso é muito trabalho, vocês vejam lá. Aquele gajo não está a levar para uma má vida. Não. Não, isso eu estou a dizer, tipo, não diz essas coisas. Não, essa parte não diz, não. No início podia pensar. No início é capaz de ter ficado um bocado de pé atrás contigo, não é? Engravidar a filha logo passado 1 ano de namorar e depois comprar casa, passado meia dúzia de meses e viver junto passado 2 meses de namorar e foi tudo assim. Mas pronto, olha, está a correr bem, é o que interessa. Temos que prová-los que estão errados. Quantas pessoas não estão 1000 anos com pessoas e depois do nada aparece outra pessoa, não é? Portanto... Não. Não, imagina, estão tipo 10 anos com a mesma pessoa e a vida está tipo bem rotineira, não saem dali, não se juntam, não é nada de coisa, não compram casa, não se envolvem. Namoram durante anos, depois quando se juntam é que acontece alguma coisa ou o inverso, né? Ou não acontece nada. Eu acho sempre quando a pessoa casa, e peço desculpa às pessoas que são casadas nesta sala, que só há uma pessoa, e eu já perguntei isto a uma amiga, né, que o que é que muda quando realmente se casam de verdade, o facto de assinarem um papel, o que é que muda? E também estás a perguntar para uma amiga, não é para tu saberes, é tipo uma amiga, não queres saber porque tu não estás a pensar em casar, não é? Porque já temos falado várias vezes, porque sabemos alguns casos que estão juntos tipo há 10 anos, está tudo certo, e depois casam-se e depois divorciam-se passado meia dúzia de meses, né? Gastaram dinheiro na festa para nada. Mas agora já não sei porque estava a dizer isto. Porque nós fizemos tudo muito rápido. E ao sim. inverso. Neste caso é o isso. inverso da moeda. Há pessoas que levam 10 anos ou que não compram uma casa, não compram um carro, uma cena tipo em conjunto e não sei o quê, e depois acabam por separar porque o tico e o teco já não bate certo, e depois do nada aparece uma pessoa linda como você e em 2 meses a vida dá uma reviravolta e as coisas acontecem.
É assim. Eu digo sempre velocidade. Velocidade. No negócio, nem é o caso. No negócio é preciso velocidade. Neste caso Por isso assustamos umas relações. quantas pessoas quando a gente se juntou, sim. Yeah. Quando deste a aliança, Passado 6 meses. 6 meses. Quando meteste isso na internet, tive uma amiga Sofia que fez. pensava que eu tinha pedido em casamento. Passado Pensei que 6 ele me meses. tinha pedido em casamento e ficou em pânico e disse: Amiga, o que é que estás a fazer? Mas ele pediu em casamento e eu: Não, foi só do namoro. Mas tens isso na mão esquerda. E eu: mas é só por. Fica fixe, pronto, tá. Sempre da mão esquerda. Por acaso tenho que experimentar a pôr na esquerda outra vez. É bom. Pronto, ou seja, é isso. E fomos para a loja e agora continuamos a crescer. Houve aqui este ano sem licenças da AEL que acalmou um bocadinho, mas não acalmou mesmo. Não, porque vieram apartamentos que já tinham Exatamente. licença e que estavam a funcionar e Mesmo. simplesmente quiseram outra gestão. Mesmo ano passado, eu digo inverno, mas não foi bem, não é só inverno, mas o ano passado foi engraçado, porque foram quase todos T2. Sim, tivemos muitos. Da Foi Marisa, o 28, do Ruben. foi o 28 A Marisa, o Ruben e também. depois os 4 T2 e depois o outro também são 2 ou 3 T2, 2 T2, 2 T0s, Não, 3 T0s e 2 T2, não é? Não, é um T1. Um T1. Um T2, Um T1, então? Eu não... um T1, 3 T0s, um T1. São cinco. Não, são 4 T0s E um T2? e um T2. Não, tu estavas a Quatro, dizer 2 pensava que era- T2. exato, são Eles têm quatro. 5 apartamentos. Exato. E acabamos. Aí só ganhamos 9 apartamentos Sim. mesmo sem novas licenças. Exato. Né? Mas pessoas que até estavam a gerir por elas. Pronto. Pá, resumidamente é isso. Tchau. Estou a brincar. Pá, eu tenho aqui perguntas. Zona de Lagos e Porsche. Dá para trabalhar convosco? Dá. Vai dar a partir da semana que vem. Não, ainda não é da semana que vem. Mas lá está, a pergunta é: na zona de Lagos e Porsche, dá para trabalhar convosco? Neste momento ainda não, mas estamos a estruturar para isso. Temos que perceber ainda como é que vamos fazer algumas coisas que estamos habituados a fazer em Portimão, que torna-se muito mais simples para nós. De qualquer das maneiras, é um objetivo. O objetivo é o nome BIP Algarve realmente significar Algarve e passarmos a trabalhar no Algarve todo ou em grande parte do Algarve. E para isso precisamos criar algumas estruturas primeiro, algumas coisas que não temos agora porque não necessitamos, mas estamos a trabalhar para isso, porque acreditamos que conseguimos fazer um bom trabalho, não só em Portimão, mas com o conhecimento que temos conseguimos fazer um bom trabalho também em outras partes e vamos fazer para isso. E assim que provavelmente vamos criar uma lista de interesse, que até já temos, pessoas fora de Portimão, e assim que tivermos as coisas a avançar, falamos com essas pessoas para realmente perceberem se têm bastante interesse e não só interesse, para depois também percebermos, quando formos para esses sítios, que se já temos realmente uma carteira de clientes, parceiros, para conseguirmos realmente, quando lá chegarmos, ficarmos e trabalharmos bastante e não fazermos só um teste para ver como é que corre. Tens que falar menos. Diz? Tens que falar menos, isso não dá para fazer uma história. Não dá. São 60 segundos, certeza que não gravei 60 segundos. Gravaste 60 Achas que segundos, foi 60 certeza. segundos, não é isso? Não gravou 60 segundos. Acho que ainda vai ficar esta parte tua a reclamares comigo. Ainda vai ficar esta parte tua a reclamares comigo. Certeza, gravaste muito. 60 segundos. Vais ver, ainda dá tempo para isso e tudo. Tenho quase a certeza. Vou pôr timers aqui. Acho que sim. E por acaso era fixe. Tac. Tive um botãozinho que era para a pessoa conseguir ver. Era giro. Outra pergunta. Quais são os principais documentos necessários para obter uma licença da AEL? Senhora Margarida, esta é para si. Então, precisa da caderneta predial atualizada com o seu nome. Pode fazer o download no portal das finanças. Vai precisar de comprovativo da atividade aberta no seu nome com o CAI do alojamento local, que é o 55201. Precisa de uma cópia do seu cartão de cidadão e precisa também de fazer um seguro de responsabilidade civil específico mesmo para o alojamento local. Isto no caso de um cidadão português com o cartão de cidadão, em que utiliza o seu leitor de cartões e precisa dos seus PINs de autenticação do cartão de cidadão. Num caso de um cidadão dentro da União Europeia, é relativamente simples também. É isto.
que precisa de fazer, mesmo não tendo o cartão de cidadão, consegue fazer tudo o resto. Na altura do registro de início de atividade e no registro de alojamento local é que provavelmente vai precisar de um representante. Mentira, não precisa de um representante. Não, mas tem que ser um contabilista ou um solicitador a fazer caso, o pedido do alojamento local. Isso, ou seja, na altura do início de atividade e da licença é que tem que ser feita através de uma pessoa, talvez um contabilista, um solicitador, para fazer com declaração. E pessoas fora da União Europeia precisam de um representante fiscal. O processo é praticamente o mesmo, mas é feito por uma pessoa que é o seu representante fiscal. E ter atenção também, se o imóvel estiver no nome de uma pessoa e outra pessoa quiser abrir a atividade para começar a explorar o apartamento, também tem que haver contratos relativamente a isso, a dar autorização à utilização do imóvel, porque na caderneta predial vai aparecer outro nome. Um contrato comodado por norma, que nós fizemos no início também, com o nosso imóvel. É isso. Perguntas do público. Porquê é que é obrigatório ter licenciamento de alojamento local? Porquê que é obrigatório? Pouca Câmara precisa ganhar dinheirinho. Neste caso, nem sei se é só a Câmara. Não, a Câmara é a taxa turística, Exato, mas exato. basicamente é o Estado que precisa ganhar dinheirinho connosco. Exatamente. Não, porque, agora a sério, porque o facto de termos uma licença ajuda a estar tudo mais regulado, temos os seguros, se acontecesse alguma coisa dentro do nosso apartamento, fica muito mais protegido tendo uma licença em vez de alugar só em plataformas, Facebook, etc. Não temos segurança nenhuma. O facto de termos a licença, conseguimos trabalhar nas plataformas e as plataformas dão-nos alguma segurança a nível de quem vai lá ficar. Sim, assim, neste caso é a profissionalização do que estamos a fazer, não é? Porque há outros lugares no mundo em que não existe o chamado alojamento local, que tem outros nomes, mas que depois não há licenças e, por norma, eu na altura pensava que, tendo as licenças, como nós temos em Portugal, ao contrário, se não me engano, de Espanha, ou pelo menos em parte, que podiam tirar, em Espanha podiam acabar, como acho que muitos sítios acabou, se foi Barcelona e tudo mais, e em Portugal isso não podia acontecer. Erro, não é? Ou seja, pode acontecer a mesma, apesar de diferente. Neste caso, quem já tinha não perdeu. No ano passado. Sim, mas isso era avaliado para ver se podia continuar. Ou seja, e posso estar em erro, que não é realmente o conteúdo todo que sei sobre o assunto, mas, se não me engano, em Barcelona, que mesmo aqueles que já estavam ativos, tiveram que deixar de exercer. Enquanto o facto de haver essa legalização em que pagamos por isto, blá blá, as cachaquetas, faz que estamos um bocadinho mais protegidos. Não a 100%, nunca, mas estamos um bocadinho mais protegidos e leva-nos a crer que as outras pessoas estão a fazer, têm um mínimo de qualidade para ter isso, têm um mínimo de qualidade que estão a prestar aos clientes, que também não é 100% correto, não é isso que acontece. Nós temos essa noção, muitas pessoas, se calhar já não acontece tanto, mas durante muito tempo, por exemplo, o envio do CEF, que é obrigatório por lei, um conjunto de regras que nós temos de seguir, que a maior parte das pessoas não faziam, muitas pessoas não faziam, chegavam pessoas a nós, chegavam hóspedes a nós, passado 3, 4 vezes, 4 estadias seguidas em Portugal, e que chegavam a nós, não tinham fazer o CEF porque nunca fizeram, tinham estado as outras vezes e com outras pessoas e nunca também nunca acontece pedir os cartões, os passaportes, etc., como acontece nos hotéis, pedem os passaportes ou a identificação, ninguém explica para o que é que aquilo significa, e então quando alguém pergunta e fala do CEF, as pessoas assustam-se um bocadinho, ninguém explica porque é que os hóspedes precisam de preencher aquilo. Nós podíamos simplesmente dizer que era o check-in, mas na realidade não é o check-in, nós não precisamos dessa informação para fazer o check-in. Exato. Nós precisamos de mais informação para conseguir preencher o CEF. A parte da legalização faz com que tudo pareça um bocadinho mais linear e mais standard. Supostamente deveria nos ajudar e proteger também, e acaba por fazer isso com os seguros e tudo mais, mas os seguros podíamos fazer a mesma sem as licenças. Isto lá está, é a profissionalização. Temos sempre seguro de multirriscos, que é o normal que as casas têm, que é obrigatório, e depois há um específico para o alojamento local. Correto. Mas é isso, lá está, o seguro tu podias fazer a mesma, lá está, não ias fazer muito provavelmente, e muitas pessoas não tinham, por isso é que há essa necessidade de ter o seguro para fazer a licença. Neste caso, a licença em si é um bocadinho diferente sobre o seguro, em comparação com o seguro, um bocadinho não, muito, mas
é isso. Porque é que é obrigatório? Porque foi definido por lei que assim deveria ser obrigatório. Por uma das grandes razões, obviamente, é ir buscar dinheiro em tudo o que mexe. Outra razão, esperamos nós e acreditamos nós, que é tentar que as coisas trabalhem a longo prazo e que não funcione só durante 2 a 3 anos e depois morre e vem outra coisa para lá daquilo que estamos a fazer. Pronto, é um bocadinho isso. Acho que a resposta em tudo que é legalização tem sempre a ver com, a meu ver, posso estar enganado, mas tem sempre a ver com o dinheiro que conseguem ir buscar, porque tudo o que se mexe em Portugal e a maior parte do mundo é sempre assim, tudo o que está a fazer dinheiro, o Estado tenta ir buscar dinheiro lá. Vamos ser banidos. Cancelados. Vamos ser cancelados. A verdade é essa. Não há muito a fugir sobre isso. Tipo, podiam fazer isso de uma forma diferente em que não tínhamos que pagar tanto. Não é que a legalização em si seja muito cara, por exemplo. Não, a licença é só o registro. Temos de ter as tem coisas. a ver com os metros quadrados, etc. Sim, o valor não é. O valor do início do alojamento local é relativamente baixo. Tem a ver com os metros quadrados, mas raramente passa dos 100 euros. Não sei qual é o valor que está agora, mas é relativamente baixo. Aqui a questão é que, obviamente, tens que ter as outras coisas, está tudo bem, e depois o problema, a meu ver, isso é outra conversa, ainda tem a ver com a taxa turística e tudo mais, se houvesse transparência em relação a isso, para perceber realmente para onde é que o dinheiro vai e o que é feito com ele, tudo bem. Agora, simplesmente taxar só porque sim, e é mais aquele que entra, ponto final, pronto, é que entra não para nós, nem para os donos dos imóveis. Mas pronto. Next. Tem um apartamento que quer colocar em alojamento local. Qual o processo? Falar connosco. Ou seja, a verdade é que... Eu digo isto porque, obviamente, que é a brincar, não é? Pode fazer as coisas sem nós. Mas a verdade é que muitas vezes nós chegamos a meio do processo, ou mais no fim do processo, e há passos que podiam ter sido feitos de outra forma e acabam por não ajudar até. Ou seja, havia mesmo necessidade de fazer de outra maneira. Por isso, será falar com alguém que realmente entenda disso e não tem que começar a fazer sozinho. Os passos são dar o início falamos há pouco, dar o início da atividade. Se estamos a falar de processo mesmo para começar o AEL, é dar o início da atividade, dar o início do alojamento, fazer a licença do alojamento local, necessidade de pôr o apartamento preparado para isso, para o alojamento local, com extintores, mantas e tudo mais, dar o início do alojamento local. Há as câmaras, cada uma é diferente. Neste momento fiquei a saber, há uns dias fiquei a saber que a Câmara de Lagoa só está a primeira a fazer as vistorias, só depois é que dá as licenças. Existe uma hipótese de Portimão começar a fazer isso também. Eu acredito que não. Por isso é isso, ou seja, os passos são esses. Os passos são preparar o apartamento. Agora é assim, se vai fazer sozinho, pelo menos tirar dúvidas com alguém, nem contabilistas, etc., que já têm esse conhecimento e que conseguem ajudar nesse processo. Obviamente que convém falar com a empresa, nem que seja pagar a consultoria. Antes de decorarem o apartamento, por favor, falem com alguém. A questão é mesmo essa. Muitas vezes o ponto mais importante para nós tem a ver com a decoração ou a preparação do imóvel. E chegamos ao imóvel em que já foi comprado, estava vazio, e começaram a decorar, começaram a pôr as mobílias e tudo mais para rentabilizar. Em que nós chegamos lá e dizemos, olha, podiam ter gasto metade do dinheiro e conseguimos o dobro da rentabilização. Porque é o que nós fazemos, não é? Nós já preparamos mais de 50 ou 60 imóveis. Por isso, antes de começarem a comprar as coisas, antes de começarem a gastar dinheiro, falem com alguém que tenha conhecimento prático para vos dar orientações ou até fazer por vocês. Porque isso é o que nós fazemos, ou seja, mais de 90% dos nossos proprietários não estão cá em Portimão ou perto de Portimão. Por isso nós tratamos de tudo. Nosso processo é, falam connosco, telefone, falamos por mensagem, WhatsApp, seja o que for. A seguir vamos ao imóvel, marcamos uma visita, vamos ao imóvel, o proprietário pode estar lá ou não, desde que tenhamos acesso ao imóvel, porque a maior parte dos nossos proprietários nem estão cá, por isso é normal que consigamos ir ao imóvel sem eles. Fazemos um registro em fotos e vídeo, depois fazemos uma folha em Excel de tudo aquilo que achamos que está a mais e a menos, e o que está a menos vão com os valores de compra. Essa folha de Excel é enviada para o proprietário e pedimos orçamentos de ar-condicionados, tudo o que é necessário, não é só da nossa parte, mas tudo o que é necessário a mais, pedimos orçamentos também. Vai para o proprietário. Quando o proprietário olhar, se aceitar aquilo que lá está, seguimos em frente. Se houver alguma coisa que gosta de mudar um bocadinho, já tem algumas coisas que não precisamos comprar porque tem na casa dele e quer trazer, check, tudo bem, retiramos isso
e no momento em que nós concordamos com a folha de Excel, o proprietário concorda com a folha de Excel, andamos para a frente. Tratamos das compras todas, montagens, decoração, nós preparamos o imóvel a 100%. O proprietário não tem que estar cá, não tem que fazer nada. O valor da folha, o que vai na folha de Excel é um valor a ser pago pelo proprietário, por isso é que criamos essa folha de Excel, mas nós tratamos tudo. Ele só tem que aceitar aquele valor e pagar aquele valor pelas coisas e nós tratamos tudo. A seguir, e neste caso, durante o processo, é tratado do início de atividade se não tem, é tratado do início do alojamento local se não tem, é tratado tudo isso, seguros e tudo mais. Nós ajudamos com tudo, nós temos já contactos com a maior parte das coisas e agilizamos com o proprietário, entre o proprietário e a empresa de seguros, o contabilista, o solicitador, se for o caso. Se o proprietário já tiver tudo isto, tudo bem, melhor ainda, nós não precisamos de ajudar com nada nesse aspecto. Se não tiver, nós ajudamos com praticamente tudo aquilo que é necessário para fazer. Depois disso, tiramos as fotos, ou seja, depois do apartamento estar preparado ou a moradia estar preparada, tiramos as fotos, também tratamos disso com um fotógrafo profissional e a seguir preparamos o anúncio, criamos o anúncio, metemos as fotos e começamos a gerir. Fazemos um contrato com o proprietário também, o contrato é assinado na altura em que vamos começar a trabalhar e andamos para a frente e fazemos dinheiro, todos. Oi? Então mais uma pergunta no Instagram. Que diferenças existem entre vocês e as outras empresas que trabalham em Portimão? Isto é para ti. Gostava de saber o que é que tu achas. Quais são as diferenças? Apesar que eu não gosto de fazer essas comparações, porque eu não conheço as outras empresas. Exato, cada empresa trabalha da maneira que muito sabe. Conheço de longe as outras empresas. Não... Cada empresa tem a sua maneira de trabalhar, como abordar o cliente, a maneira de praticar os preços, como faz os anúncios, etc. O que é que tu achas que nós fazemos... não é que as empresas não façam, mas quais é que são os pontos que nós fazemos que achas que são não é os principais, mas tipo, ok, isto fazemos muito bem, ou isto provavelmente fazemos melhor que a média? Eu acho que a nível para o proprietário, eu acho que a nossa maneira de trabalhar os preços, de todos os dias estarmos em cima do calendário a ver os preços, o que é praticado à volta, como é que está a funcionar, porque já temos alguns apartamentos, está para termos uma noção de que preços é que estão a ser praticados, onde e quando. Pronto, eu acho que a nível com os proprietários tem a ver com isso, da maneira que nós gerimos os preços, o calendário, a dinâmica que temos todos os dias estar em cima do calendário. Eu acho que como criamos, como fazemos, tiramos as fotos, como idealizamos como é que o apartamento vai ficar, eu acho que nos ajuda muito, porque temos sempre a mente de quando o cliente entra o que é que vai sentir e tentamos estar sempre na pele deles. Somos uma empresa familiar, queremos crescer, mas acho que não deixamos a quem as ligações com as pessoas e a parte humanitária, que acho que muitas pessoas... Foi. Humanitária? Sim, humana, a parte humana. Mas é humanitária que se diz? É humanitária, acho que sim. Humanizada. Parte exato. humana, só se calhar. Parte humana. Humanitária, parece aquelas ajudas humanitárias. Pronto. Nossa. Acho que mantemos sempre a nossa parte humanizada. Talvez. Humana. Temos o hábito de enviar vídeos nossos, da família mesmo, nós e os nossos filhos, aos nossos proprietários no Natal, por exemplo. Duvido que haja outras empresas que façam isso, mas gostamos dessa ligação com os hóspedes. Eu acho que a ligação que eu crio com eles, da comunicação que temos, que fazemos, deixa-los completamente à vontade para perguntarem, tanto que alguns perguntam coisas demais, que era muito óbvio, mas perguntam na mesma, porque é o mais fácil. Mas eu acho que essa ligação que a gente vai criando com as pessoas também nos ajuda a trazer eles cá novamente, ficarem connosco, comentarem com os amigos e termos amigos e familiares sugeridos por eles a ficarem connosco. Eu acho que aquilo que pelo menos dá mais descanso ao que os proprietários procuram mais é a parte da preparação do imóvel também. Ou seja, Sim, não terem que se preocupar com nada. Muitas vezes têm aquela ideia de que, ok, vão ter que
preparar. E a verdade, eu começo a perceber isso porque há outras empresas que não fazem. Agora, dos novos que vão passar para nós, que estávamos a fazer o orçamento agora, na altura eu disse, olha, quando eu disse vamos precisar, ao telefone, disse, é preciso, vamos precisar disto. E ele logo já na cabeça dele a pensar como é que ele ia tratar disso. Ou seja, normalmente ele trabalhava com outra empresa da gestão, que são eles que têm que tratar disso, não tanto cá, têm que tratar disso, o que torna tudo muito mais complicado. E eu pensei, para mim, pensava que a norma era a empresa de gestão tratar disso, como nós fazemos. Mas se calhar não é assim tão norma quanto isso. Por isso é que eu digo que a nossa empresa, nós brincamos que é familiar, etc., mas a verdade é que nós arranjamos um sistema que permitimos isso aos proprietários, e empresas de outra categoria, que fazem outro tipo de serviço, não têm essa parte, não se preocupam de pensar que se calhar o proprietário não está cá, óbvio que não vai conseguir resolver como é que vai comprar uma máquina de roupa, etc. E nós nisso facilitamos sempre. Damos hipóteses, vamos, compramos, trocamos, etc. Oferecemos esse serviço, nada extra. Sim, faz parte do nosso trabalho. Não nos faz sentido estar a pedir um extra por isso, faz parte do nosso trabalho, da nossa comissão. Da maneira que eu vejo é isso, faz parte do nosso trabalho. Não faz sentido se estamos a trabalhar com uma pessoa que está-nos a escolher pelo facto de nós estarmos cá e eles não estarem cá. Muitas vezes eles iam sentir que podiam eles próprios fazer grande parte, não como nós fazemos, mas parte. E estão-nos a escolher, nós estamos cá e depois, quando é preciso alguma coisa num imóvel, temos que pedir eles para fazer. Não faz sentido, não é? E por isso é que normalmente eu digo que tenham atenção às letras pequeninas, porque nós trabalhamos da forma que trabalhamos, mas está tudo incluído. E outras pessoas pedem, teoricamente pedem menos, mas depois quando vão ler as letras pequeninas percebem que estão a pagar mais por menos. A questão não é pagar mais, a questão é que depois a rentabilidade que têm no final do ano é inferior. A rentabilidade é o mais importante. Por isso, essa são várias diferenças e nós realmente não conhecemos. As outras empresas estão bem para estar a dizer este faz desta maneira e o outro faz da outra maneira. Já temos alguma experiência, já temos várias pessoas que querem trabalhar connosco que saíram de outras empresas e como saíram de outras empresas explicaram-nos mais ou menos o que é que estava a acontecer nas outras empresas e percebemos que há coisas que fazem de uma forma diferente e que nós não concordamos, mas acho que não faz muito sentido como isto estávamos a falar agora. Mas a grande diferença é essa, é que nós preocupamos realmente a 100% e se não tivermos, os proprietários não estiverem contentes, não faz sentido, não vão continuar connosco. E nós temos proprietários, maior parte praticamente os proprietários que deixaram de trabalhar connosco foi porque venderam um imóvel. E venderam um imóvel e quem comprou ficou a trabalhar connosco. Sim. Agora temos orçamentos para fazer isso. E isso acho que mostra bastante. A pessoa que vai vender o imóvel, dar o nosso contacto e falar, não, esta empresa é boa, trabalhem com eles, estão a vender o imóvel e quem compra fica connosco. Acho que não, para nós é daquelas sensações muito boas. Claro. A primeira vez que aconteceu eu pensei que era brincadeira, pensei que a proprietária não ia dar a nossa informação, mas depois quando cheguei lá ao imóvel para fazer a visita de compra com quem estava a comprar, estavam lá os nossos flyers, estavam lá os nossos cartões. Sim, estava lá tudo. Ela própria deixou lá, que era para quem estivesse a fazer as visitas para compra, ver qual era a empresa que estava a fazer a gestão. Ou seja, melhor que isso é difícil. Pensar, receber o feedback das pessoas dessa maneira. Há uma coisa sobre isso, não é? Publicidade, qualquer coisa, já não sei. Diz? Referência. Referrals. Pronto, acho que é isso. Tens mais algum ponto? Somos fofinhos. Sim. Exato. Quais as consequências de não licenciar o imóvel com alojamento? Quais as consequências? A consequência maior é não dá para pôr usar nas plataformas como o Airbnb, Booking e todas as outras, que é aí que se consegue fazer bom dinheiro. Essa é uma consequência, mas essa acaba por ser a consequência mais pequena. A consequência maior é um dia serem apanhados e terem que pagar uma multa que eu nem faço ideia qual é o valor. Nós nunca pensamos dessa maneira porque não fazemos nada que não seja com licença. Apesar de termos tido muitas propostas para o fazer na altura, no ano passado, quando não havia novas licenças, todas as pessoas queriam fazer a ele, mas não tinham forma de fazer a licença, ou algumas até não querem fazer a licença. E nós dissemos sempre que nunca íamos fazer, porque temos uma empresa, temos as coisinhas todas certas, que estamos a dormir bem à noite, e quando recebemos uma carta no correio estamos descansados, não estamos com o rabinho entre as pernas. Por isso a consequência provavelmente é um dia a azar ou acontece alguma coisa maior. A questão é que se acontece alguma coisa grave dentro do apartamento, nunca vão estar salvaguardados também, não é?
por isso... Sem falar que se acontece alguma coisa dentro do imóvel sem licença, provavelmente não têm seguros, não têm nada disso. E uma coisa não descarta a outra, mas normalmente quem não se preocupa com a licença também não se preocupa com o restante. E um dia mais tarde é como um seguro quase. Em parte é como um seguro, que é daquelas coisas que esperamos que nunca seja preciso ser utilizada, mas depois quando está lá, por norma. Tirando isso, é o simples facto de que não vai ser permitido pôr pôr o anúncio nas plataformas. Há forma de dar a volta a isso, mas é mais um risco. Por isso, é isso. As consequências são a visibilidade do imóvel, não é? Porque estando já disseste, não é? Nas plataformas dá mais visibilidade. Os valores que se consegue pelos Facebooks da vida, o LX, apesar que o LX já pede licença também, se não me engano, é diferente. É uma rentabilidade diferente do que é pelas plataformas que anunciam esses imóveis, como Airbnb, Bookings, etc. Por isso, não ter licença significa que vão rentabilizar o imóvel bastante menos neste caso, menos. Tirando isso, que a meu ver é o mal menor, é o facto que um dia podem dar o governo ir atrás, não sei como, mas de certeza que têm formas de... Porque normalmente quem não tem licença e depois também não fatura ao Estado, não é? Por isso, se não fazem faturas, não fazem nada, um dia fazem cross-checking e... Quando começam a ter lucro de alguma maneira e não é registado, depois eles acabam por vir atrás. Pronto, é isso. Preciso fazer tudo certinho. Tudo. Quais os principais erros que os proprietários cometem em não usar uma empresa de gestão de alojamento local? Assim, os erros que eles cometem por não usar uma empresa de alojamento local. É assim, eu não vejo tanto dessa maneira de haver erros. Se aqui há, porque não é a especialidade deles, acabam por fazer coisas que não, como os preços, como não estarem em cima dos preços porque têm o seu trabalho e têm outras coisas para fazer, acabam por rentabilizar menos só por aí. O facto de no inverno nem compensar para eles estarem a fazer limpezas a ganhar muito pouco, por isso acabam por fechar o inverno e não trabalham o inverno. Esse é um erro. Um erro não, é uma diferença grande entre trabalhar com uma empresa que trabalha o inverno, que depois há empresas que também não trabalham o inverno. Nós trabalhamos o ano todo. Por isso acredito que neste caso é a experiência, tendo só 1 ou 2 imóveis, ou mesmo 4, a experiência de preços, a experiência de gestão das pessoas. O erro é pensarem que é fácil, pensar que ok, não vou pagar a uma empresa porque vou fazer sozinho, vou fazer por mim, vou ganhar 100% desse valor. No entanto, depois o que acontece muitas vezes primeiro, não vale a pena trabalhar o inverno porque o lucro vai ser pequeno, por isso fecham, são menos de 3, 4 mil euros que ficam em cima da mesa para o ano, ou seja, são menos de 3 a 5 mil euros que não são faturados. O facto de às 4 da manhã recebem telefonemas a dizer que as pessoas esqueceram-se da chave em casa e têm que resolver esses problemas, isso tudo fica do lado da empresa, não têm que se preocupar com isso. E o facto de trabalharem com uma empresa, lá está, a empresa vai trabalhar o ano todo. Nós temos vários clientes que, não é desculpa, mas a razão para virem trabalhar connosco, apesar de estarem a fazer sozinhos, até 4 e 5 imóveis, foi o facto de, para eles não fazer sentido trabalhar o inverno e conseguirmos nós, mesmo o proprietário ficando apenas com a porcentagem deles, ser o mesmo ou mais do que eles faziam quando trabalhavam sozinhos e não fazem mais nada. Ou seja, todo aquele trabalho que tinham a gerir esses 1 ou 4 ou 5 imóveis, seja o que for, deixam de ter esse trabalho, continuam a ganhar o mesmo que é os 70% deles que eles ganhavam 100, mas com o nosso trabalho 70% significa o 100 deles anteriormente, ganham o mesmo, não têm que se preocupar com nada. Ou ganham mais até, porque nós conseguimos trabalhar valores melhores no inverno. No inverno conseguimos trabalhar, no verão conseguimos trabalhar maiores valores e já nós temos provas dadas disso. O ano passado, antes do verão, tivemos um cliente que nos deu 4 T4s, 4 T2, e que na altura a justificação dela ou a forma que ela pensou foi isso: ok, vamos pôr esses imóveis na vossa mão, eu estou a gerir sozinha, mas agora vocês vão gerir e o meu objetivo é vocês. Exatamente. E tanto é que ainda não tínhamos feito 1 ano de contrato, ela já estava a andar para a frente a renovar o próximo ano, foi logo no final do verão, se não me engano, porque estava contente, ou seja, não está a fazer nada e está a ganhar o mesmo ou mais e não tem trabalho nenhum e está tudo entregue.
Ou seja, o erro, muitas vezes, obviamente tem que escolher a empresa certa. Pronto, por isso é que eu digo, obviamente estou a falar se for connosco. Se for outra empresa qualquer, não consigo perceber, não sei qual é a rentabilidade que elas vai dar, se vai trabalhar o ano todo, se não vai. Há empresas que fecham literalmente 1 ou 2 meses no inverno, para não terem, pronto, férias ao pessoal e tudo mais. Nós não fazemos nada disso, nós trabalhamos o ano todo, porque está sempre a mexer. Nós durante 3 anos não tiramos férias, só agora com a equipa, o ano passado com a equipa, é que conseguimos fazer, não foi ano passado, foi há 2 anos, final do ano, quase, mas conseguimos tirar férias porque tínhamos uma equipa, eles ficam a trabalhar, enquanto eles vão de férias, estamos nós. Mas, sim, mesmo assim trabalhamos um pouquinho. Sim, mas a questão é que conseguimos ir tirar alguns dias e fazer com que tudo funcione. Muitas empresas não têm isso, não conseguem estruturar assim mesmo, como nós não conseguimos no início, mas resolvemos trabalhar o ano todo em vez de ir de férias. E agora sim temos a estrutura montada para isso. A maior parte das empresas, muitas empresas não têm, funcionam de maneira diferente. Nós conseguimos faturar X valores, outras empresas que faturam menos. Eu acredito que é difícil faturar mais que nós. Não é impossível, de certeza que há pessoas que podem fazer mais que nós. Eu digo sempre que se os nossos não estiverem alegados, mais nenhum está. Nós realmente preparamos o apartamento com a decoração e as fotos e isto e aquilo para faturar o máximo possível e preocupamos com os valores, andamos sempre em cima, blá blá, as chaquetas. Por isso acredito que há empresas que faturam mesmo que nós, ou perto, sim, mas vai haver empresas que, como não vão faturar tanto ou não vão trabalhar tanto o imóvel, vai ser difícil faturarem mais do que 70% para o proprietário, ser mais do que os 100% que ele estava habituado a ganhar antes. Por isso é escolher a empresa certa, perguntar à empresa valores estimativas de rentabilidade, valores de rentabilidade que eles tenham tido de imóveis perto, no mesmo prédio, perto ou parecidos com eles, na mesma zona, de 12 meses para trás. Nós damos tudo isso, porque é isso. Quando me perguntam estimativas, eu vou aos nossos imóveis e vou procurar os imóveis mais parecidos, para dar esses valores. Porque acho que isso é que importa, as pessoas terem uma ideia realmente do nosso trabalho e aquilo que nós conseguimos fazer. Que tipo de retorno financeiro os proprietários podem esperar ao longo do tempo ao trabalhar com? É assim, o retorno vai depender muito do imóvel. O retorno vai depender mesmo muito, muito do imóvel. Estamos a falar de apartamentos, ou sim, nas casas, o que eu ia dizer, tipo apartamentos com vista para o mar na Praia da Rocha, estamos a falar de apartamentos ao pé no Alto Quito, ao pé do continente, com vista para outro prédio. São coisas diferentes. Nós temos uma estimativa, nós temos valores, nós temos faturações anteriores desde 2019, que temos o track ranking, o log todo criado de valores de faturação que nós fizemos, e quando há essas perguntas nós conseguimos sempre responder perante aquilo que lá está. Não gosto de inventar muito, quando não temos nada parecido para ir buscar, aí sim vamos buscar estimativas de médias em Portimão, Alvor, etc., mas normalmente vamos buscar. A nível de rentabilidade, vai depender muito do imóvel, mas estamos a falar, nós temos de ter o nosso melhor T1 ou T1 que fatura mais, fatura por volta de quase 30 mil euros ao ano, ou fatura em 2022, não vou dizer que são todos os anos que sejam assim, mas é raro. Normalmente os T1s, T0s, T1s faturam entre 17 a 20 e pouco. E estamos a falar de, lá atrás, Praia da Rocha. Depois temos T2, que andam ali se calhar entre os 18, 19 a 25. E depois temos T3, que não temos muitos, que faturam entre 25 a 34. Já teve um ano de 39 mil euros. Por isso varia bastante consoante o imóvel. E consoante o ano também. Ou seja, 2022 foi um dos melhores anos. Por causa que foi o que eu chamo revenge spending, que as pessoas estavam desejando gastar dinheiro. Por isso, e foi um ano provavelmente com os 3 festivais, se não foram os 3, acho que foram os 3, por isso foi a Afronation, Rolling Loud e aquele do EDM, qualquer coisa, música eletrónica, agora não lembro exatamente o nome o nome do evento. Por isso, foi um ano bastante bom. Os outros, foi isso. Depois, imóveis de topo, aqueles imóveis estão muito bem decorados, estão bem posicionados e tudo mais, eles normalmente faturam bem todos os anos. Diz imóveis um bocadinho mais difíceis de reservar, imóveis mais, uma zona menos turística, um imóvel mais pequeno, com decoração um bocadinho mais antiga, são imóveis que acabam por sentir mais os piores anos. Os anos, pronto, faz mais diferença para eles. Acabam por sentir isso. Mas a nível de média, é mais ou menos isto que era isso. Vês mais algum? Podes disparar. Sigam-nos para mais dicas. Como a sazonalidade do turismo no Algarve
É assim, como nós trabalhamos o ano todo, não nos focamos nisso. Normalmente, quando pedem estimativas, eu digo sempre: eu dou a estimativa de 12 meses, do ano inteiro. Não dou estimativas de inverno, estimativas de verão. Nós trabalhamos o ano todo. Claro que existem, mas a sazonalidade acaba por afetar bastante, no sentido que, se fosse sempre verão, o valor era muito mais alto, sim. Se fosse sempre inverno, o valor era muito mais baixo, sim. Por exemplo, Lisboa, etc., mexe menos, né? Mexe menos, vai menos abaixo, mas também acredito que vai menos acima. Nós temos inverno, apartamentos no inverno, ou imóveis no inverno, a faturar, no máximo que conseguimos por noite é 30 euros, 25, 30 euros, e que nesses mesmos imóveis, no verão, é 150 ou mais. Faz muita diferença. Ou seja, aí sim está a diferença, não é? A questão é que nós não podemos e não pensamos dessa maneira. Nós temos que pensar sempre ao ano, os 12 meses. Porque depois já há uma média, não é? E essa média que interessa, não é se numa altura faturamos mais, faturamos menos. O que interessa é faturar o máximo possível. Ao final do ano, com a taxa de ocupação máxima possível, de inverno e verão, para que no final nós levamos X para casa, o proprietário leva X para casa, o cliente, a hóspede, usou o imóvel e gostou, teve uma boa experiência e deixou bons comentários, por isso é win-win-win. Esse é que é o objetivo. Nosso objetivo no inverno, obviamente, que é dar algum dinheiro ao proprietário. Todos nós sabemos que o inverno normalmente dizemos que é para pagar contas. No sentido de pagar contas significa pagar o empréstimo do imóvel, etc, etc, etc. Mas muitas vezes nós conseguimos, mesmo no inverno, nos meses de inverno, fazer dinheiro para o proprietário, ou seja, pagando isso tudo ainda tem algum. Porquê? Para manter a equipa a trabalhar o ano todo, para manter o imóvel a funcionar o ano todo, porque imóveis parados é a pior coisa que existe. Começam a ganhar ferrugem aqui, aquelas coisinhas nas torneiras, que nem sei o nome daquilo, começa tipo, a ficar completamente, a gente diz que é coisinhas das moscas. O imóvel fica a trabalhar o ano todo, temos comentários de entrada o ano todo, é mais fácil reservar o verão porque o imóvel estava a funcionar no inverno. Há mais visibilidade, as plataformas dão-nos mais visibilidade, se a gente está a mexer com o anúncio, o algoritmo. Ou seja, é a nossa maneira de trabalhar. Trabalhamos assim dessa maneira, não pensamos tanto no verão e no inverno no sentido de, ok, vamos rentabilizar no verão e depois paramos no inverno. Não, queremos trabalhar o ano todo. Então é assim, sim, uma grande benesse ou uma das grandes vantagens do alojamento local é poder utilizar o imóvel quando quer, não é? Ou seja, se precisamos de um imóvel para rentabilizar, vamos meter ao ano, acabou, está arrendado e acabou. O alojamento local funciona mesmo para isso. Uma das grandes vantagens é mesmo essa, que é, basta dizer quando é que vem, nós fechamos o calendário para si está feito. Se não houver reservas. Isso quer dizer, nós não vamos cancelar as reservas que estiverem feitas, como é óbvio, porque isso tem penalizações. No entanto, basta com antecedência ou mesmo se quiser reservar em cima, desde que esteja aberto, nós fechamos. E vem, utiliza, está tudo certo. Nós percebemos claramente que o alojamento local, uma das grandes vantagens do alojamento local é as pessoas, os proprietários, a família, poder utilizar os seus próprios apartamentos e moradias e imóveis no geral, em vez de estar a alugar o apartamento na Praia da Rocha e depois ter que ir alugar para vir cá. Exato. Reservar um hotel. Se a BNP e Algarve ajuda investidores a identificar boas oportunidades de imóvel? Sim. O objetivo de 2025 ainda é realmente focarmos mais nisso, porque o que queremos fazer e o que já fazemos é quando o investidor tem algumas dúvidas ou opções, nós damos vários valores de estimativa para os imóveis, para eles perceberem quais é que são os imóveis que vão rentabilizar mais, como nós fazemos quando nós estamos a comprar imóveis para nós. Por isso, sim, nós ajudamos. Este ano, nós queríamos tentar criar um processo do género, analisar X imóveis, criar uma espécie de uma rúbrica, irmos ao idealista e aparecer tipo os últimos 4 imóveis que apareceram nesse dia, dar estimativas de rentabilidade para esses imóveis e fazer tipo um reel, meter lá fora, meter online, para as pessoas conseguirem analisar e perceberem, ok, está isto. E depois, obviamente, faz sentido trabalharem connosco se quiserem. Eu estava a dizer, tipo, como se estivesse a gravar, mas estava-te a contar ao mesmo tempo. Estou a perceber. Que impostos ou taxas estão associados ao licenciamento de alojamento local? Assim, o valor do início do alojamento, que é o valor que se paga, é por metro quadrado. E num apartamento ou num imóvel, se calhar até volta dos 50, 60, 70 metros quadrados, acho não passava dos 100 euros. Ou 100 e pouco. Ele é por metro quadrado, agora não tenho o valor certo.
mas digamos que dificilmente vai passar dos 100, 150 euros da licença do alojamento local. O seguro de responsabilidade civil, que é obrigatório, neste momento está a 67 qualquer coisa, era 65,40, agora está a 67,37, qualquer coisa do género. E é igual mesmo para moradias ou apartamentos, ou seja, tamanhos T1, T2, T3, o valor é sempre o mesmo. É necessário do PEC de alojamento local, de segurança, que anda por volta dos 130 euros, depende de onde é que se compra, entre 100 e 130 euros, que é o extintor, que é a manta de incêndio, as sinaléticas, ou caixa de primeiros socorros, etc. Tudo isso junto anda por volta de 100 e poucos euros. Tirando isso, não estou a lembrar assim mais nada que seja necessário. Obviamente, pronto, isto estamos a falar da licença, estamos a falar de ter as coisinhas todas certas. O seguro de multirriscos, que não é obrigatório para o alojamento local, apesar de nós durante muito tempo achávamos que sim. Mas é obrigatório a casa ter, independentemente se tem empréstimo ou não. Se for apartamento é obrigatório. Se for moradia não tenho certeza se é obrigatório ou não. Se for apartamento sim, porque é ligado ao condomínio. Só que quando fazem um empréstimo tem sempre. Só que depois quando não tem empréstimo esquecem de fazer. Sim, mas é obrigatório fazer. Pois, é isso. Isso por acaso, isso lá está, isso não está ligado ao alojamento local, por sim dizer. Apartamento ou moradia? Qual o melhor tipo de imóvel para investir para alojamento local? Não é, a meu ver, não é tanto por ser uma coisa ou outra, porque vai depender muito do imóvel em si, se é um apartamento, se é moradia, não é por aí. O que acontece é que as moradias, à data de hoje, estão mais caras, o investimento provavelmente é um investimento um bocadinho mais caro do que um apartamento, porque a utilização e muitas pessoas querem ir para moradias ou outras pessoas querem ir para apartamentos, por isso não é tanto por aí, é mais a localização das mesmas. E é muito mais fácil, pelo menos em Portimão, encontrar apartamentos com melhor localização do que moradias. E os preços de moradias perto da zona turística vão ser muito mais elevados do que até compensar a rentabilidade. Exatamente. Agora, o que acontece com apartamentos é que muitas vezes vão ser um bocadinho mais baratos, vão ter a piscina comunitária, vão ter comodidades que as moradias não têm, e se tiverem tem que ser elas próprias a construir. Pois a questão das moradias é isso, é que depois tem que se contratar o jardineiro, a pessoa para a piscina, etc. Tem muito mais gastos. Claro que a nível de valores, acredito que uma moradia pratique valores mais elevados, pelo menos comparado com um apartamento no verão, etc. Mas os custos que a moradia tem... Assim, não pagas condomínio, depois tens que tratar essas coisas. Apartamentos, se arranjarem um T3 com vista para o mar, vai faturar muito bem. Sim, sim. Porque é muito difícil encontrar T3, T0, T1, T2, tudo bem. T3 vai faturar bastante, bem localizado, bem mobilado. Que não sendo pequeno, vai faturar muito por causa da localização e porque é difícil as pessoas, grupos de 6, 8 pessoas, arranjarem moradias com boa localização e vai-lhes custar bastante caro, por isso acabamos por conseguir bons preços em apartamentos também T3 por essa razão. Moradias, estivemos a falar de moradias pequenas, normalmente vão faturar provavelmente mais ou menos o mesmo que apartamentos normais, por isso acredito que sempre que seja caso a caso, não é estruturar moradias isto e apartamentos aquilo. Se for para simplificar o arrendamento, T0, T1 até T2 são mais fáceis de rentabilizar porque trabalham mais facilmente o ano todo. T2, mas T3 acima já são imóveis que no inverno temos que ter um trabalho extra para rentabilizar, em que nós fazemos para isso e conseguimos fazer isso. A versão quarto. Exatamente. Rentabiliza bastante no verão, no inverno torna-se um bocadinho mais complicado porque não há tantos grupos para rentabilizar um T3, mas nós arranjamos de uma forma, falta uma palavra agora e dizer aquelas coisas das leis com patenteada, uma forma patenteada que só nós é que sabemos, de rentabilizar esses imóveis no inverno. E conseguimos fazer o mesmo. Por isso acho que é caso a caso. Não há assim... A questão é lá está. Em Portimão é um bocadinho diferente. Em Portimão é muito raro arranjar moradias em zonas turísticas. Quando digo zonas turísticas é mais ao pé do mar, não é? Agora, o que vai acontecer é que o custo dessa moradia vai ser muito mais elevado e a rentabilidade dela depois do que vai receber vai ser mais baixo do que provavelmente arranjar um imóvel mais simples, apartamento mais simples, para rentabilizar. Resumindo. Depende.
Parece a resposta Tudo de marketing. depende. Resposta de marketing é depende. Mas Depende é da isso, depende do caso. Mas por norma vai ser mais fácil encontrar apartamentos, vão custar menos e vão rentabilizar o mesmo do que uma moradia. Pelo simples facto de que há mais. Há mais apartamentos do que moradias em zonas turísticas em Portimão. Muito bem. E assim... Foi o primeiro podcast E assim termina. da BEP Algarve. Isso foi uma mistura de cinema com Com Machique. com Monchique. Com Porquê Monchique? Rádio Foia. Rádio Foia, exato. Mas é isso. Foi assim, assim terminamos. Não foi. E assim terminamos o nosso Parecia primeiro que estava a ouvir a podcast. rádio de com a minha tia Emília, saem lá da Rádio Porto Alegre. E agora vem aqui. Peço desculpa. Peço desculpa, ouvintes. Pai. Imagina Pai se e isto mãe, que são fosse as únicas live. duas pessoas a ouvir o podcast. Exato, imagina se isto Nós fosse mandamos o link live. diretamente para eles verem. Mas os meus pais nem veem isso. Não, porque nós mandamos o link. Senti triste. Mas é isso, assim terminamos o primeiro podcast. Achas que vamos fazer mais? Não sei, diz-me tu é que és o mais crítico, portanto. Não, é assim, eu estou cá. Tu é que. Logo vemos os views. Tens a mania que és muito. Logo vemos os Bem, views. não nos podemos basear nos views. Nós não estamos nisto por causa dos views, bem. Não, se as pessoas gostam de ver ou não. Se as pessoas acham que faz sentido eu estar aqui. Bem, isto é um podcast da BEP Algarve. Então, eu sou a BEP Algarve. Estás a ver? Estás a ver? Como não? Tem que estar, não há hipótese. Eles quando falam veem a minha cara, a minha face no Eles WhatsApp. quando falam veem a minha cara. Sim, os hóspedes. Quando conversam, falam comigo. Ok. Já me daste a conta do Instagram? Do Airbnb? Já começaste a usar a nossa conta? Ainda não. Pois. Estás a ver? Que é para verem a minha cara também. Mas para quê? Depois sou eu que falo com eles. Não interessa. Depois vão ao meu Insta. Nietzsche. Ao meu Insta. Caiu-te a boca para a verdade, Ao não é? meu WhatsApp. Caiu-te a boca para a verdade. Sim, mas eu tenho o meu Insta público por causa de si. Exato. Você obrigou-me. Culpa toda minha. Deixa o teu pai ouvir essas coisas. Que eu não gosto que as pessoas vejam as minhas coisas que eu ponho. É, depois ia Que eu não ponho nada, não é? Ia Mas fazer pronto. influenciadoras agora. Cabelos. Não é? Exato. Exato. Imagina a Melissa a editar isto. Isso é que eu imagino. Pois eu tenho pena. Obrigado. Falta aqui o Tomás. O Tomás gosta de apanhar quando a gente faz assim. O Tomás! Tadinho, não tive com o Hugo. Ele tipo, estava a pôr as câmaras já ali para filmar e tipo, já não conseguia fazer. Eu, tipo, ia sentir tipo, a energia dele. Outra vez. Exato. Replay. Bem, aqui dá.